Olá, pessoal. Agora em filosofia, nós vamos tratar, ainda continuando tratando assim da mesma linha que a gente está vendo no existencialismo, nas questões humanas, emoções, a psicanálise, né, que vê consciência, a mente humana. Então, nós vamos nós vamos ver agora a questão das ciências humanas cada vez sendo protagonista diante do cientificismo que se deu a partir do positivismo. Lembrando que o positivismo foi uma onda onde a ciência estava sendo muito valorizada, mas principalmente as ciências exatas, que era uma forma de buscar novas formas ou aprimorar o processo de produção. E dentro disso, as ciências humanas ela vai estudar como todos os seres humanos será afetado por esse cientificismo, tá? Então, assim, não adianta só dar atenção às máquinas, às novas tecnologias, mas também é preciso ver as emoções, o comportamento humano. E a fenomenologia ela vai dar esse detalhe para nós, ok? Como está aí vai estar aí na tela de vocês. Olha só, como já mencionado, as ciências humanas tiveram grande desenvolvimento entre os séculos XIX e XX, período que correram tentativas como do positivismo, para estender a elas os métodos das ciências exatas e naturais, que eram as protagonistas dentro do processo de produção, dentro de uma nova reafirmação da Revolução Industrial, que começou lá na metade do século XVIII e no começo do século XIX estava em pleno desenvolvimento, ok? Nesse contexto, a psicologia passou a estudar a consciência, tratando-a como conjunto de fatos que poderiam ser observados, testados e até mesmo corrigidos. Por exemplo, sensações, percepções, lembranças e pensamentos. Porém, no início do século XX, o filósofo Edmund Husserl questionou essa visão e retomou o aspecto da crítica da razão, empreendida por Kant no século XVIII, da qual havia resultado a compreensão da realidade como fenômeno, de acordo com estruturas cognitivas universais. Husserl reinterpretou essa crítica e acrescentou-lhe novos elementos, dando início à fenomenologia. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Percepções, sensações, percepções, lembranças e pensamentos. Tá? Então, essas vão ser as palavras-chave que vão ser estudadas dentro da fenomenologia. Ok? Continuando aqui. Esta foi desenvolvida por pensadores como os franceses Jean-Paul Sartre, que a gente já viu lá um pouco na questão da liberdade, da consciência da liberdade, que a gente viu no existencialismo, Maurice Merleau-Ponty, que é outro francês que também vai estudar essa percepção dos sentimentos humanos, e o alemão Martin Heidegger, entre outros, né, que vai trazer essa questão mais humana para a discussão, ok? Olha só, buscando compreender como a consciência conhece o mundo, Husserl propôs um procedimento intelectual denominado époque fenomenológica, mas também, deixa eu passar aqui a página, pessoal, mas também conhecida só um minuto. Deixa eu pegar o livro. Pegando o livro aqui, pessoal. Só um minutinho. Vai continuar aí na página 10 de vocês. Um minutinho. Olha só. Na página 10 aí de vocês. Buscando compreender como a consciência conhece o mundo, Husserl propôs um procedimento intelectual denominado época fenomenológica, também conhecido como redução fenomenológica. O termo época vem do ceticismo antigo. Você lembra do ceticismo, que coloca em dúvida todas as verdades absolutas e coloca em dúvida, inclusive, o quanto e o que nós podemos conhecer? Olha só, em que era empregado para designar
a atitude de suspender os julgamentos sobre a realidade. Por quê? Porque não devemos julgar uma verdade ou outra, porque a verdade ela é muito relativa. Então, o julgamento, a liberdade, ela se torna muito tênue, muito também limitada, ok? Continuando aqui, pessoal. Já no pensamento de Husserl, a época fenomenológica se opõe à atitude natural, ou seja, à crença espontânea de que as coisas existem de modo como elas são percebidas. Então, o que Husserl quer dizer com isso? Que os nossos sentidos podem não representar verdadeiramente aquilo que as coisas são. Ou seja, cada um vai ter vai ter uma visão diferente, vai ter uma busca de uma verdade diferente. Ou seja, olha só, muito importante essa afirmação aqui, ó. Trata-se do procedimento de colocar Husserl se opõe à atitude natural, ou seja, a crença espontânea de que as coisas existem de modo como elas são percebidas. Trata-se do procedimento de colocar a existência e a realidade do mundo entre parênteses, para investigar as relações que estabelecem entre o mundo e a consciência de acordo com as diferentes operações mentais que caracterizam o ato de conhecê-lo. Assim, entendendo a realidade como um conjunto de fenômenos, ou seja, de fatos determinados pela consciência de cada um, né? A fenomenologia partiu da época para investigar as relações entre a consciência e os objetos percebidos por ela. Nesse processo, destacou que, além das estruturas universais identificadas por Kant, como espaço, tempo e causalidade, a consciência era constituída pela intencionalidade. Vamos também colocar outra palavra também aí por subjetividade, ou como lado a consciência vê aquilo que ela quer ver e aquilo que você quer também como resultado de ver o mundo, ok? Olha só, ou seja, era sempre consciência de algo em um dado momento e tomado sob perspectivas distintas, particulares. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. É uma coisa de você tomar uma Coca-Cola e eu tomar uma Coca-Cola. Então nós teremos gostos diferentes em relação a esse produto, ok? Então a fenomenologia ela vai estudar como nós percebemos a coisa. E sempre quando a gente vai perceber, olhar para o mundo, tirar alguma conclusão, cada um de nós tem uma intencionalidade, tem uma intenção de buscar um resultado diferente, ok? Olha só, sendo assim, o mesmo objeto seria conhecido de diversas formas por diferentes indivíduos, ou seja, entrando no campo da subjetividade, em distintos momentos, de acordo com as emoções, os desejos, os interesses e os atos da consciência envolvidos. É a mesma coisa de você, por exemplo, ouvir uma música romântica. Dependendo da emoção, você vai tratar aquela música de um jeito. Às vezes, por exemplo, se você está, às vezes, nervoso, talvez uma música romântica não possa ter tanto efeito como, por exemplo, em alguém apaixonado. Ok? Então, nós vamos ver dentro da fenomenologia as particularidades. Olha só como é que essas particularidades também têm a ver com a psicanálise, que a gente estudou da consciência humana, e também do existencialismo, que dá muito foco na questão humana, nas emoções, na angústia, no comportamento. Ok? Então, olha só. Repetindo aqui, ó. Sendo assim, o mesmo objeto seria conhecido de diversas formas por diferentes indivíduos, em distintos momentos, de acordo com as emoções, os desejos, os interesses e os atos de consciências envolvidos, como percepção, imaginação e memória. Ok? Continuando aqui, portanto, isso é importante vocês destacarem. Portanto, cada percepção ou sensação deveria ser entendida como um fenômeno singular, seu, muito particular seu, tão válido quanto outros, visto que os objetos se modificam quando tomados em circunstâncias e sob diferentes atos mentais. Ou seja, pessoal, vamos voltar ao ceticismo? Eles falavam que eles duvidavam de tudo e duvidavam se era possível chegar a uma verdade.
nós podemos fazer uma ligação com a fenomenologia. Então, é o seguinte, a fenomenologia, ela não ridiculariza a busca pela verdade. Ela vai falar que cada um vai trazer uma particularidade, uma intencionalidade. Já o ceticismo, ele vai colocar em dúvida como nós podemos chegar à verdade se cada um vai ter a sua, né? Então, ou seja, a verdade vai ser muito relativa. E na fenomenologia vai valorizar o contato do mundo, a verdade particular de cada um. Olha só, continuando aí, gente. Um cubo, por exemplo, teria formas diferentes a uma consciência quando ela o percebe como objeto exterior, quando imaginasse ou quando pensasse em sua definição geométrica. Uma praia também se modificaria se fosse observada ou lembrada com alegria, tristeza ou outra emoção, ou seja, muito particular do sujeito. Por isso, os fenomenólogos consideram os diversos atos da consciência como objetivo de decifrar as relações entre ela e o objeto. É uma relação que você tem entre a sua pessoa e o objeto que está sendo observado, o objeto que está sendo estudado, ok? Um objeto conhecido, uma vez que, de certo modo, ambos se misturam no ato da percepção. Além disso, apontar uma ligação importante entre os comportamentos e as percepções humanas, constatando que, isso é muito importante, os objetos percebidos alteram a relação de alguém com o mundo e que essa relação, por sua vez, modifica os objetos percebidos. Ou seja, se você tem, por exemplo, teve tem um trauma com alguma coisa, né? Então, dificilmente você vai querer, dentro do seu comportamento, você vai querer contato com aquela coisa novamente, porque a sua percepção já detecta o mal, algum problema que você já teve com determinado assunto, ok? Uma coisa importante também, que é por isso, dentro pode trazer da fenomenologia, a questão de uma pessoa gostar de determinado alimento e outra não. Ou seja, então, são percepções, né, são gostos diferentes. E, claro, aí vai mudar também, por exemplo, em cada momento. Por um grande exemplo, você vai ter uma vontade de tomar sorvete mais no calor ou mais no frio? E qual seria o mais o certo? Dentro da fenomenologia, os dois seriam relevantes. Por quê? Se eu prefiro mais sorvete no frio e você no calor, isso não vai trazer uma verdade absoluta, ou seja, você está certo por gostar do sorvete mais no calor e eu não por estar no frio. Não, vão ser percepções diferentes, ou seja, vão ser processos singulares, particular, subjetivo de cada um, ok? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui em relação à fenomenologia. Eu peço que vocês vejam esse exercício que está na página 19, reflitam sobre ele e traz para nossas lives, ok? Então, pessoal, fiquem com Deus e a gente volta na próxima com novos temas, ok? Até mais, tchau.